Por um lado, você tem Donald Trump dizendo que o Irã está ficando sem tempo para fechar um acordo. Isso depois de nenhuma menção à diplomacia, entre aspas, ou qualquer coisa do tipo durante os distúrbios apoiados pelos Estados Unidos e por Israel. E o que é tão interessante em alguém como Marco Rubio é que enquanto ele prestava depoimento, não vou mostrar o vídeo, ele estava testemunhando diante do Congresso. Ele disse que há entre 30 e 40 mil soldados norte-americanos em risco no Oriente Médio porque estão ao alcance dos mísseis iranianos. E enquanto dizia isso, ele argumentava que é por esse motivo que os Estados Unidos precisam permanecer no Oriente Médio. E é por isso que os Estados Unidos precisam intensificar a escalada com o Irã. A CNN fez um grande relatório. Você percebe que as manchetes são todas iguais? Ferido, mas ainda perigoso. Como o Irã pode revidar? O Irã tem milhares de mísseis e drones ao alcance das tropas americanas, como disse Rubio, e ameaçou atacar tanto elas quanto Israel. O Irã é capaz de, com possivelmente milhares, provavelmente dezenas de milhares, de mísseis, alcançar todo o Oriente Médio. Tudo que os Estados Unidos têm lá. Os Estados Unidos não deveriam estar preocupados. Shouldn't the United States be worried? Trump is obviously not America first. Trump, obviamente, não é a América em primeiro lugar. Acho que essa é provavelmente a coisa mais importante a se notar aqui. E o MAGA, ao contrário do que nos fizeram acreditar, na verdade não tem problema em matar mulheres loiras brancas, ou homens brancos, ou pessoas que portam armas. Eles também não parecem ter problema com Epstein, ou com a classe de Epstein, diferente do que pensávamos há cerca de um ano. Então, não há muito que se possa dizer sobre Trump ou seus apoiadores nesse sentido. Aparentemente, eles se moverão em qualquer direção que os israelenses quiserem que ele se mova, ou pelo menos que os sionistas quiserem que ele se mova. E eu me refiro aos sionistas, ou seja, ao movimento sionista mais amplo, sionistas cristãos, sionistas judeus, mas muitos deles estão baseados nos Estados Unidos, sendo Adelson um deles. Então, se essas pessoas realmente se preocupassem com os interesses dos Estados Unidos, é claro que não atacariam o Irã. A guerra, obviamente, é horrível. E eu moro aqui, e, obviamente, se houver guerra, provavelmente terei que ir novamente para algum lugar com conexão à internet. E eu provavelmente ficaria me perguntando, ou minha família ficaria se perguntando, qual seria o meu destino. Então eu reconheço que é guerra. Eu não a encaro de forma leviana. Mas é claro que seria uma guerra que o Irã teria de travar, porque não se pode apaziguar um monstro como Trump ou Netanyahu, ou qualquer um desses neoconservadores e sionistas que vem realizando e continuam realizando um genocídio em Gaza, no Líbano e em outros lugares, e que apoiam o ISIS. E acabamos de ver milhares de membros do ISIS sendo libertados na Síria por um de dois aliados dos Estados Unidos. Ou as forças curdas os libertaram, ou o governo da Al-Qaeda os libertou. Em qualquer dos casos, são aliados americanos. Então todos sabemos que isso estava de acordo com os interesses dos DAOs, ter todas essas milhares de pessoas libertadas. E isso provavelmente será usado para pressionar países como o Iraque ou talvez a resistência no Líbano. Portanto, não é razoável, não é lógico, mas pode acontecer. Uma guerra seria devastadora para o mundo. Isso é algo que a maioria das pessoas não reconhece. Mas se não houver gasolina, petróleo ou gás natural vindo da região do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho ou do Cáucaso, isso significaria que os preços disparariam. Alguns americanos parecem achar que, como os Estados Unidos são energeticamente independentes, isso fará uma grande diferença. Não fará. Fará uma grande diferença para os acionistas das empresas que produzem gasolina, mas para o consumidor, eles pagarão o mesmo preço que todo o resto do mundo está pagando por petróleo e gás natural por causa da escassez. Portanto, usar seu automóvel, manter as fábricas funcionando, manter as indústrias operando, a IA exigindo tanta energia, isso vai mudar as coisas de forma dramática. Não é uma jogada inteligente. Não é do interesse dos Estados Unidos.
seria catastrófico para os Estados Unidos, para o resto do mundo, para mim e para os iranianos. And for me, and for Iranians. But this is the balance of terror. Mas esse é o equilíbrio do terror. É isso que o Irã tem para evitar a guerra. É algo parecido com a União Soviética e os Estados Unidos possuírem armas nucleares durante a Guerra Fria. Chamava-se destruição mútua assegurada. De certo modo, o destino do mundo está nas mãos de Washington. Mas o problema é que Washington e as pessoas em volta de Trump e no Congresso são prioritários de Israel. Muitos deles estão dispostos a sacrificar os Estados Unidos e o resto do mundo pelo regime israelense. É simplesmente assim. Portanto, a razão e a lógica são úteis até certo ponto, mas para algumas pessoas tudo se resume a emoções. Trata-se de poder, trata-se de etnossupremacia, trata-se de supremacia. Por isso acredito que uma guerra é bastante possível, apesar de qualquer pessoa sensata na Casa Branca, se é que existe alguma, dizer a Trump que essa é uma péssima ideia. Iran has these capabilities, which O Irã possui essas capacidades que lhe permitem, caso precise lançar o próximo ataque, se for atacado e realizar um contra-ataque defensivo, realmente causar grandes danos. Pode ser um conflito de desgaste em certos aspectos, porque com os Estados Unidos haverá um vai e vem constante. Mas eles têm os meios para fazer isso. O grande problema aqui, como você mencionou, é que uma vez que isso aconteça e os mercados de petróleo entrem em colapso, isso afeta diretamente as próprias Forças Armadas dos Estados Unidos. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão entre os maiores consumidores de petróleo do mundo. Na verdade, são o maior consumidor de petróleo dentro dos Estados Unidos. certainly the biggest consumer of oil in the United States. I think federal spending on oil is something. Acho que os gastos federais com petróleo, algo em torno de 70 a 80% de todos os gastos com petróleo, vão para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E isso significa que as Forças Armadas dos Estados Unidos serão fortemente afetadas. 100 milhões de barris de petróleo por ano, professor Morandi. E não acho que a produção doméstica vá compensar isso em meio a uma guerra. Enfim, quais são suas reações a isso? Porque sim, o Irã pode revidar com força. E vai. E quanto mais tempo isso durar, mais os Estados Unidos terão que encarar as consequências. O Império terá que enfrentar essa destruição mutuamente assegurada que, de certa forma, criou para si mesma. É uma posição em que não estava há décadas, mas em que se encontra agora. Decades and decades ago, but it's in it now. Yes, and going back to what I said at the beginning. Sim, e voltando ao que eu disse no começo, todo esse projeto foi pré-planejado. A manipulação da moeda, agora sabemos pelo secretário do Tesouro em Davos, foi realizada intencionalmente como um ato de guerra contra o Irã. Também sabemos, pelas próprias declarações ou pela ostentação dos israelenses, que eles estiveram envolvidos na morte de centenas de policiais e de muitas outras pessoas inocentes. A mídia ocidental tem mentido sobre os números. Disseram que não havia internet, mas durante o período em que não havia comunicação, ainda assim falavam sobre todos esses números. Simplesmente os inventavam. E quem está inventando esses números? Essas chamadas organizações de direitos humanos, sediadas nos Estados Unidos, as mesmas que sempre aparecem sempre que o governo norte-americano precisa delas para travar algum tipo de guerra ou opressão. Então, todas essas. E claro, como eu disse, o governo iraniano declarou ontem, e em breve colocará em prática, em breve divulgarão todos os nomes e seus números de identificação para deixar tudo muito claro. Mas isso não vai mudar a mídia ocidental, porque ela faz parte de um projeto. Como eu disse, não há diferença entre The Guardian, The Independent, The Times, The New York Times, The Washington Post ou The Wall Street Journal. São todos a mesma coisa quando se trata de império. Alguns podem dizer que não é uma boa ideia fazer isso, mesmo que eles sejam maus e mereçam. Outros dirão não, vamos em frente. São todos iguais. Mas esse foi um projeto para nos trazer até aqui, e é por isso que acho que há uma boa chance de isso acontecer. Acredito que isso significa que vai acontecer? Não, não sei se vai. Ninguém pode afirmar com certeza.
Mas o Irã seria tolo se não estivesse se preparando para uma guerra total. E foi exatamente isso que fez. Mais uma vez, quando se analisam todos os números, é uma má ideia. Trump quer tornar as Forças Armadas dos Estados Unidos mais fortes, mas vai enfraquecê-las. Ele vai destruir suas próprias capacidades militares e as capacidades econômicas do país em um momento em que a economia dos Estados Unidos está indo muito mal e o país está profundamente dividido. E em um momento em que o resto do mundo já está de saco cheio dos Estados Unidos de qualquer forma, do governo dos Estados. Mas quem sabe, não podemos afirmar nada com certeza, porque é o Trump. Uma coisa que eu também gostaria de acrescentar é que você mencionou algumas vezes em 2 artigos onde disseram um Irã enfraquecido, ou um Irã abatido, ou algo assim. Mas o fato é que não. O Irã hoje está muito mais preparado para a guerra do que estava há 8 meses. O Irã aprendeu muito com a guerra que os Estados Unidos e os israelenses travaram, porque não lutava uma guerra desde que Saddam Hussein invadiu o país a mando do Ocidente, quando o Ocidente lhe deu armas químicas. Uma das pessoas mais vergonhosas é a chanceler alemã. Quero dizer, todos os chanceleres alemães são de alguma forma mais vergonhosos do que os outros. Sim, isso é. I've never heard a German chancellor once mention Nunca ouvi um chanceler alemão mencionar como eles gasearam iranianos nos anos 1980, como eu fui gaseado, como meus amigos foram gaseados com armas químicas alemãs. Foram eles que cometeram esses crimes. O regime alemão, esse regime fascista, está constantemente insultando os iranianos. E sabe, é impressionante o quão racista ele é. As pessoas ainda estão morrendo neste exato momento, Dani, por causa das armas químicas. Porque pode ser uma morte muito lenta. Elas destroem seus pulmões gradualmente. Embora eu tenha sobrevivido a 2 ataques químicos, não fiquei gravemente ferido, então não segui por esse caminho. Mas o irmão de um amigo meu, na verdade, um colega meu de um departamento com o qual tenho vínculo, o irmão dele morreu por causa de armas químicas há apenas alguns anos. his brother died of chemical weapons just a few years ago. So he was injured in the 1980s and it just went down. Então ele se feriu nos anos 1980 e só piorou depois disso. Imagine a tortura pela qual ele passou. E aí esse regime repugnante na Alemanha tem a audácia de falar sobre o Irã. Eles deveriam simplesmente calar a boca e cuidar dos próprios assuntos, porque a economia deles já bateu de frente com uma parede. Mas sabe, às vezes as pessoas deveriam olhar as imagens dos iranianos e iraquianos morrendo. Saddam Hussein usou aquelas armas químicas contra o próprio povo, e ninguém no Ocidente nunca disse nada sobre isso. A primeira vez que as armas químicas viraram um problema foi quando Saddam invadiu o Kuwait. Aí, de repente, a CNN, quando a CNN ainda era relevante, ficava mostrando o tempo todo imagens de Halabja. Was constantly showing images of Halabja. And Bush, the father, went on television and said, and he's this E Bush, o pai, foi à televisão e disse: Saddam é um monstro. Ele invadiu seu vizinho e usou armas químicas. Bem, quem deu a ele as armas químicas? Quem o incentivou a invadir o vizinho? Era assim que a mídia ocidental funcionava naquela época. Era assim que os governos ocidentais funcionavam naquela época. Hoje é ainda pior. A mídia ocidental hoje é pura propaganda. Naquela época, ainda havia algumas pessoas na mídia que faziam sentido, escreviam coisas razoavelmente boas. Agora, isso tudo acabou. É só propaganda. Mas os alemães, os europeus, o papel que desempenham em nossa região hoje é o mesmo de antes. Quando os israelenses invadiram o Líbano, eles apoiaram. The Israelis invaded Iran, they supported it. In the UN Security Council, they were attacking Iran. No Conselho de Segurança da ONU, eles estavam atacando o Irã por causa do ataque israelense, enquanto o Irã negociava com os Estados Unidos. O chefe da AIEA estava justificando o ataque antes da guerra para fazê-lo parecer legítimo. Não era legítimo, mas eles queriam criar essa aura de legitimidade. Então, o ponto que estou tentando destacar aqui é que as pessoas devem enxergar além da propaganda. Os iranianos relataram 3.117 mortes. Entre 300 e 400 eram policiais. Imagine-se nos Estados Unidos, que tem uma população 4 vezes maior que a do Irã, 1.500 policiais fossem mortos em 2 dias. Qual seria a resposta do Estado?
what would be the response of the state? I've been saying, Professor Morandi. Tenho dito, professor Morandi, esses números são números de tempos de guerra. São o tipo de números que se vê em uma guerra em grande escala. Só quero lembrá-lo disso. So I just want to remind. So instead of blaming Iran, they are the ones who. Em vez de culpar o Irã, são eles que deveriam se envergonhar. E então, eles inflacionam os números. Culpam o Irã e inflacionam os números para ajudar o Trump. Quem está tentando ajudar o Trump? Os oponentes do Trump estão tentando ajudar o Trump. É por isso que eu digo que o império é o império. Quando Trump, durante seu primeiro mandato, foi desprezado e atacado dia e noite por ser um agente russo, certo? Tivemos o Russiagate. Depois, quando ele começou a lançar mísseis na Síria, de repente todos começaram a aplaudi-lo. Esse é o meu presidente, foi o que disseram. Sim, exatamente, é assim que o Estado funciona. É assim que o aparato midiático opera. E, portanto, não devemos ter nenhuma expectativa. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas devem resistir. Acho que em todo o mundo, as pessoas deveriam boicotar tudo o que for americano, tanto quanto possível. Quer dizer, algumas coisas que eu não posso boicotar, embora tenha surgido esse novo aplicativo. Acho que as pessoas deveriam começar a usá-lo e deixar, como é mesmo o nome? O outro. Nunca usei o TikTok antes. Já fui expulso do Facebook e do Instagram, então isso não faz diferença para mim. As pessoas deveriam simplesmente boicotar produtos ocidentais, especialmente os americanos. Mesmo os próprios americanos. Eles deveriam seguir o próprio caminho. Tenho dito aos meus amigos venezuelanos nos últimos meses que deveriam criar um movimento na América Latina para que as pessoas deixem de comprar produtos americanos para enfraquecer o império. E isso é para o bem do povo americano. Se o império for enfraquecido, então os Estados Unidos poderão, quem sabe um dia, se tornar um país normal e começar a pensar nos interesses do seu próprio povo. A DD Geopolitics fez um bom resumo sobre o aumento da presença militar na região ao redor do Irã. Então temos, é claro, o USS Lincoln, que não foi mencionado aqui, mas todos os grandes veículos de mídia têm noticiado sobre ele, o porta-aviões. E claro, os caças que estavam em Porto Rico agora estão a caminho da Espanha. Eles provavelmente acabarão em algum lugar do Oriente Médio. Há também as aeronaves de guerra eletrônica, os Growlers. Tudo isso está chegando. E, claro, há rumores sobre os bombardeiros B-2, usados na Primeira Guerra, e um possível ataque Estados ao Irã. Então, minha pergunta para você, professora Hani, é qual é o clima neste momento no Irã? As pessoas estão com medo de uma guerra? Espere um pouco, não sei por que isso está acontecendo. Pronto, ok. As pessoas estão com medo agora dessa guerra que está escalando rapidamente? Como elas estão reagindo? Porque, veja, há o governo que, é claro, está se preparando. Mas como as pessoas estão vendo a situação por si mesmas, considerando que acabaram de passar por aquele terrível, o que foi um massacre causado pelos manifestantes. E agora as forças apoiadas pelos Estados Unidos e por Israel enfrentam uma possível campanha de bombardeios que pode ser ainda maior que a anterior. Como as pessoas estão reagindo a isso? How are people taking this? Como vimos, quero dizer, os distúrbios, os massacres que esses manifestantes cometeram ocorreram nos dias 8 e 9 de janeiro. E então, no dia 12 de janeiro, se não me engano, houve os protestos contra os distúrbios, as manifestações em defesa da Constituição e das instituições do Estado. E foram enormes, até 3 milhões de pessoas participaram em Teherã. Em todo o país, houve grandes comparecimentos. Lembro que Musk e o pessoal do Chex tentaram fingir que não eram reais, embora houvesse cobertura contínua em diferentes canais ao longo do dia. Havia mídia internacional, CCTV, CGTN, RT, Al Jazeera English, árabe, mídia turca, entre outras. Mas o mais importante, se eles realmente tivessem dúvidas, há tantos satélites sobre o Irã. Eles poderiam simplesmente ter verificado as imagens, e tenho certeza de que o fizeram. E ficaram embedcidos em todo o yes. Então havia muitas milhões de pessoas nas ruas. O país está unido,
Mas é claro que a guerra não é algo que as pessoas encarem com entusiasmo. Algumas pessoas não acreditam que ela vá acontecer. Acham que Trump não é tão estúpido assim e que está apenas tentando obter algum tipo de concessão do Irã, o que não vai conseguir. Não há como ele obter qualquer concessão. No fim das contas, se houver um acordo, pode ter certeza de que será como no Iêmen, em que ele dirá que venceu, mas na verdade é outra coisa. Mas alguns acreditam que ele vai atacar, acham que ele vai fracassar, e alguns estão muito preocupados. As pessoas reagem de maneiras diferentes, mas eu acho que as pessoas olham com horror para como a... Deixe-me primeiro dizer algo sobre a diáspora iraniana, e depois volto ao que eu ia dizer. A diáspora iraniana é composta, digamos, de duas partes. Uma é formada por iranianos comuns que foram para o exterior em busca de uma vida melhor e de um emprego melhor, porque o Irã tem sido alvo de sanções há décadas. Quero dizer, muitas pessoas se saem bem no Irã, mas pode ser difícil. É difícil. As sanções têm o objetivo de fazer pessoas pacíficas sofrerem e morrerem. Esse tem sido o objetivo dos europeus e americanos no Irã e em outros lugares. Fazer as crianças sofrerem, fazer as crianças morrerem. Assim como em Gaza, mas em Gaza é mais evidente e mais aberto. Você vê crianças morrendo de frio à noite neste momento, nestes dias. Mas em países como Irã, Venezuela e Cuba, podem ocorrer súbitas faltas de certos medicamentos ou suprimentos que são essenciais para as fábricas. Fábricas podem falir, e então as pessoas perdem seus empregos e suas vidas ficam arruinadas. Então algumas pessoas vão embora. Mas também há muitas pessoas no Ocidente que pertencem a essas organizações terroristas, como o MEK. O culto do MEK, em 1981, quando Saddam invadiu o Irã, declarou uma insurreição militar contra o Estado. Um país estrangeiro estava atacando, assim como os manifestantes de algumas semanas atrás, quando estávamos, você sabe, sob cerco dos Estados Unidos. Eles realizaram esses tumultos. É traiçoeiro. Depois disso, eles deixaram o Irã e foram para o Iraque, servindo como soldados rasos para Saddam Hussein. Eram milhares deles. Foram levados por toda a Europa e América do Norte, e em apenas uma de suas bases na Albânia, há cerca de 3 ou 4 mil deles. Cada um deles tem dezenas de contas diferentes. Dá para perceber. Se você olhar embaixo de alguns dos meus tweets, vai ver eles insultando minha mãe, ou minha irmã, ou ameaçando meus filhos. E, aliás, avisar o X não adianta nada. Eles podem ameaçar sua vida, podem ameaçar a vida das pessoas que você ama, podem fazer o que quiserem. Mas o ponto é que os comentários são muito parecidos e às vezes idênticos. Dá para ver que alguém muito entediado, Stalidain Jamkudi, Aurgera que copiei o Quênio. Então, tem melhor de acessar smor, o Yewi Grugs Griminites, e outro lugar. Então você tem os monarquistas que roubaram a riqueza do país quando fugiram em 1979. Bilhões de dólares. Muitos bilhões. E essas pessoas também estão pedindo que o Irã seja bombardeado. Eles não têm lugar entre a população iraniana aqui. Quero dizer, você também vai encontrar pessoas malucas aqui que acreditam que Trump é bom e que talvez o país devesse ser bombardeado. Mas a população, é claro, é completamente contra isso. Então você tem esses monarquistas, muitos milhares deles, com muito dinheiro próprio, e todos eles recebem financiamento do governo dos Estados Unidos e de governos europeus. O MEK também, eles têm muitos canais de TV, sites, diferentes organizações, think tanks. Então você tem milhares e milhares de pessoas na folha de pagamento. E talvez dezenas de milhares, se você incluir os grupos terroristas curdos, ou os wahhabitas, baluches, remanescentes do ISIS e tudo mais. Quando você junta todos esses grupos diferentes, quero dizer, dizem que há cerca de 300 canais de TV persas no Ocidente. Eles superam os iranianos em 10-1. Não sei quantos canais existem no Irã, mas todos são hostis. Então você tem todas essas pessoas. Se as pessoas se perguntam por quê, e elas são realmente loucas,
A linguagem é algo como as bombas estão chegando. Eu tuitei isso, acho que hoje. Alguns anos atrás, fui convidado pela BBC para um debate em Beirute. É um programa do BBC World Service, esqueci o nome do programa, mas enfim. E eu aceitei. Whatever. And I accepted. And but then the BBC contacted E então a me BBC and entrou em contato comigo e disse, sabe, não podemos convidá-lo. A AUB, a Universidade Americana de Beirute, o proibiu de entrar no campus. Aconteceu que o Departamento de Estado, sob o comando de Pompeo, disse à AUB que se permitissem que esse cara, Matt Ehret, entrasse no campus, seriam pesadamente multados. Isso veio à tona depois, como eu soube. De qualquer forma, a BBC queria me substituir. Eu disse, bem, se vocês me substituírem, então não poderão fazer isso no campus. E eles, não, queremos for lá. Então avisei o pessoal no Líbano e houve alguns protestos estudantis e a BBC foi obrigada a mudar o local. E me convidaram. Desculpe, houve muita explicação aí, mas quero ir direto ao ponto. O debate durou 1 hora e logo depois houve um debate da BBC árabe, no mesmo lugar e sobre o mesmo tema. Então havia falantes de árabe logo depois de nós, sentados nas nossas cadeiras, tendo o mesmo debate que acabáramos de ter, mas em árabe. Havia muitas pessoas da BBC lá, tanto da equipe inglesa quanto da árabe, em Beirute. Estávamos todos sentados e conversando juntos, talvez uns 30 ou 40 deles, em um grande círculo. Depois do programa, eles estavam meio que comemorando o fato de tudo ter terminado. E uma das pessoas que trabalhava na BBC árabe, sabe, na BBC árabe, temos gente de todo o mundo árabe. E todos eles querem que seu país seja apresentado de forma positiva, não importa como seja o governo. Eles querem que o país apareça de maneira favorável na BBC árabe. E então ela disse, mas a BBC persa é exatamente o oposto. Eles odeiam o Irã. Todos começaram a dizer, sim, é impressionante. Tipo, tanto a BBC em inglês quanto a árabe, as pessoas diferentes que estavam ali sentadas e conversando, todos disseram, essas pessoas não são normais. E depois há todos aqueles outros canais, como o infame Iran International, que é a TV do Netanyahu. Eles são ainda piores. Então você tem essa enorme rede de pessoas financiadas diretamente pelo Ocidente e depois o resto da população, a diáspora, que é ou intimidada por eles ou às vezes influenciada por eles. Intimidated by them or sometimes influenced by them. But you cannot be a pro-Iranian in the West. Mas você não pode ser pró-Irã no Ocidente. Quero dizer, digamos alguém como eu, se eu fosse para os Estados Unidos e quisesse um emprego, será que me dariam um com minhas opiniões políticas em uma escola primária, uma escola secundária, um colégio ou uma universidade? Claro que não. Então, se as pessoas estão se perguntando por que as vozes da diáspora são tão desequilibradas, tão hostis, tão ameaçadoras, por que apoiam Trump e a agressão, porque apoiam o regime israelense. É porque elas são ou do culto do MEC ou dos monarquistas que por décadas submeteram o povo através da SAVAK, criada pelo Mossad. Essas não são pessoas normais. Elas são financiadas e pagas para serem assim. Portanto, as pessoas não deveriam se surpreender. O ponto que estou destacando é que dentro do país o povo é firme. Eles apoiam o Estado. Vimos isso nas enormes manifestações de janeiro, acho que foi no dia 12. Como o nosso calendário é diferente, estou tentando lembrar o dia exato, mas acredito que tenha sido na segunda-feira, 12 de janeiro. Fora do Irã, porém, há muitos iranianos decentes e comuns, mas também existe um segmento da diáspora que é desequilibrado. Eles são bem pagos, e é assim que ganham a vida. E são piores. As pessoas me dizem que são muito piores. Há apenas algumas noites, uma influenciadora fez uma entrevista comigo e me contou que a população cubano-americana odeia o governo de Cuba, mas nunca pediria o bombardeio de Cuba.